Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro de Josué, capítulo 18. O mapeamento do restante da terra. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças, e voltem a mim. Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu limite para o sul, e a casa de José ficará no seu limite para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor Jeová é a sua parte. E Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor Jeová. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide e percorrei a terra, demarcai-a, então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor Jeová em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a demarcaram em 7 partes, segundo as cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor Jeová, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim, diz o título: e tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o limite da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu limite foi para o lado do norte, desde o Jordão até o limite ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali alcança este limite os lados de Luz, da cidade de Luz, que é Betel, para o sul, e desce a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai este limite e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon para o sul, terminando em Quiriat Baal, que é
Quiriate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente, e a sua extensão para o sul começa na extremidade de Quiriate-Jearim e vai este limite ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa. E desce este limite até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns para o norte. E desce pelo vale de Rinom, do lado dos Jebuseus para o sul. E então desce à fonte de Rogel, e vai desde o norte, e chega a En-Semes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Ruben, e passa ao lado defronte de Arabá para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este limite até ao lado de Bet-Ogla para o norte, e saindo esse limite na baía do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o limite do sul, e o Jordão será seu limite do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla e Emeque-Coesis, e Bet-Arabá, Zemaraim e Betel, e Avim, Pará e Ofra, e Quefar, Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeão, Ramá e Beerote, e Mispá, Sefira e Moza, e Requém, Irpeel e Tarala, e Zela, Elefe e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. A herança de Simeão, capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, Seba e Molada, e Azar-Sual, Balá e Ezem, e Eltolade, Betu e Orma, e Ziclag, Bet-Marcabote e Azar-Susa, e Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Balate, Berqué, Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles.
A herança de Zebulon, diz o título. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança até Saride. E sobe o seu limite pelo ocidente, Amarala, e vai até Dabsete. E chega também até ao ribeiro que está defronte de Joqueneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o limite de Quislote Tabor. Sai a Daberate e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente para o nascente, Agat-Efer, em Et-Cazim, chegando a Rimon Metoar, que vai até Neá. E, rodeando-a, passa o limite para o norte a Anatom, chegando ao vale de Iftael. E Catate, Naalau, Sinron, Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A herança de Isacar. A quarta sorte saiu para Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Jezreel, Quesulote e Sunem, e Afaraim, Sion e Anacarate, e Rabite, Quislão e Elbis, e Remete, Enganim, Enhada e Bet-Passes. E chega a seu limite até Tabor, Saazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A herança de Aser. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu limite Elcate, Ali, Beten e Aquizaf, e Alameleque, Amade e Mizal, e chega ao Carmelo para o ocidente e a Sior Libnate, e volta para o nascente do sol, a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom, e volta este limite a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então torna este limite a Osa, para terminar no mar, na região de Aquizib. E o mar, e a Feca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Naphtali. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu limite desde Elef, e desde Alon, em Zaananim, Adami, Nequeb, Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este limite pelo ocidente,
a Asnote Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, a Zer ao ocidente e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas: Zidim, Zer, Amate, Racate e Quinerete, e Adamá, Ramá e Azor, e Quedes, Edrei e En-Azor, e Iron, Migdauel, Orém, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan. A 7ª sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o limite da sua herança Zorá, Estaol e Irsemes, e Salabim, Aijalon e Itla, e Elon, Tímina e Ecrom, e Elteque, Gibeton e Balate, e Jeude, Beneberaque e Gate-Rimon, e Merjacom e Racom, com limite defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém e a tomaram, a feriram ao fio da espada e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Heranças especiais. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor Jeová, lhe deram a cidade que pediu, a Timnate-Sera, da montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram às tribos dos filhos de Israel em herança, por sorte em Siló, perante o Senhor Jeová, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. As cidades de refúgio. Capítulo 20. Falou mais o Senhor Jeová a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias.
Então o homicida voltará à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Então designaram Aquedes na Galiléia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. As cidades dos levitas, capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor Jeová ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arabaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor Jeová, as seguintes cidades e os seus arabaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas. Tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arabaldes por sorte, como o Senhor Jeová ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arabaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade do refúgio do homicida, e os seus arabaldes, Líbina e os seus arabaldes, Jatir e os seus arabaldes,
e Estemoa e os seus arabaldes, e Olom e os seus arabaldes, e Debir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades destas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arabaldes, Geba e os seus arabaldes, e Anatote e os seus arabaldes, Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arabaldes, e Quibzaim e os seus arabaldes, e Bet-Horon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, e Aijalon e os seus arabaldes, Gat-Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arabaldes, e Gat-Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arabaldes, e Besterá e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião e os seus arabaldes, Daberate e os seus arabaldes, e Jarmute e os seus arabaldes, Enganim e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Aser, Mizal e os seus arabaldes, Abdon e os seus arabaldes, e Elcade e os seus arabaldes, e Reobe e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arabaldes, e Amotidor e os seus arabaldes, e Cartã e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arabaldes, Cartá e os seus arabaldes, e Dímina e os seus arabaldes, Naalau e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arabaldes, e Jaza e os seus arabaldes, e Quedemote e os seus arabaldes, e Mefate e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arabaldes, e Manaim e os seus arabaldes, e Esbom e os seus arabaldes, Jazer e os seus arabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arabaldes. Estavam estas cidades, cada uma com os seus arabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades.
Desta maneira deu o Senhor Jeová a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor Jeová lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor Jeová entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor Jeová falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Repetindo, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor Jeová falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo. Com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus.